temos que atentar para um fato que não foi à toa que ano passado foi sugerido o tema de ciência e de espiritualidade. E algumas pessoas na equipe de meus irmãos de encarnados ficaram um pouco assim perdidos, porque depois mudar de um tema que estávamos habituados para um de ciência, justamente porque precisamos desta ciência e o tema precisa estar sintonizado com o que vamos fazer. E o que iremos fazer seria impossível fazer com pouca gente ou com grupos separados em dias e horários separados. Joseph Kleber é um espírito presente na vida de Robson Pinheiro desde a sua infância. Na verdade, no livro Espíritos em Minha Vida, um livro de memórias que eu, Leonardo Möller, editor da Casa dos Espíritos, tive o prazer de escrever a quatro mãos com Robson Pinheiro, a gente conhece que foi Joseph Kleber materializado que fez o parto de Robson Pinheiro através de Everildo Batista, mãe dele, que no fim das contas era uma grande médium de efeito físico, como vários dos seus familiares, inclusive a avó dele ali presente, e Joseph usa o ectoplasma deles para resolver um problema, né, naquele contexto de interior, com parteira e tudo mais, e as limitações devido ao parto difícil e à gravidez mesmo difícil que Robson Pinheiro, né, quer dizer, o parto do próprio Robson, né, que foi bastante difícil. Pois Joseph Kleber depois escreve Medicina da Alma, Além da Matéria, e nós o entendíamos como um mentor de Robson Pinheiro, ao lado de Alex Arthur, alguém que fala sobre esses temas da profissão médica que ele teve, mas ao longo dos anos, o físico nuclear que ele foi e com o que ficou conhecido ou muito importante no seu trabalho, porque ele foi recrutado, segundo conta o espírito, o médium Chico Xavier também contava disso, pelo Terceiro Reich para colaborar com uma das etapas da bomba atômica. Joseph Kleber boicota os processos e, descoberto pelo Terceiro Reich, levado aos fornos crematórios na Alemanha nazista junto com seus familiares. Pois esse espírito volta e hoje conta para a gente a respeito do que ele tem feito no Encontro Mundial, especificamente Encontro Mundial 2020, como que ele está participando de projetos, absorvendo ou adaptando tecnologias de Irmãos das Estrelas que serão usadas no evento para as ações que devem ser desencadeadas. Ninguém explicará melhor do que Joseph Kleber. Ele conta do seu trabalho na interface com o espírito Tesla também e outros vários cientistas e ele se coloca ali como aprendiz e de fato eles estão aprendendo a adaptar toda essa tecnologia que nós vemos no Encontro Mundial, onde será desencadeada uma ação que ele revela nos detalhes que são possíveis revelar, porque bases das sombras serão impactadas no evento, ou sofrerão impacto da ação dos Guardiões Superiores no evento Encontro Mundial 2020. Entre o aqui e o agora, a ciência do futuro no presente, conheça um pouco mais a respeito do trabalho que Joseph Kleber faz e fará nos preparativos para este evento agora de 10 a 12 de abril na Grande Belo Horizonte. Graças a Deus, meu querido, como meus irmãos têm passado. Tudo bem, Joseph? Tudo bem. Graças a Deus. Para nós é uma honra podermos estar aqui com minhas queridas irmãs, sempre no trabalho do bem e sempre orientando para que possamos seguir o passo do nosso médico maior, que é Jesus. Que bom. É isso para nós também, Joseph, com certeza. Joseph, você podia contar um pouco para a gente do que está sendo preparado para o Encontro Mundial 2020, de sua parte? O pessoal me dizia de um trabalho também que você tem realizado em companhia com o Espírito Tesla. Talvez você pudesse falar alguma coisa a respeito disso também. São duas coisas diferentes. Né? Para o Encontro Mundial, nossa equipe está trabalhando o que já foi dito por outro espírito, mas eu estou diretamente ligado à equipe que faz o projeto daquilo que envolve e que vai ter uma ação direta ligada com o Encontro Mundial. Ou seja, estamos junto com aqueles que
fazem a planejamento, não só daquilo que ocorre ou que ocorrerá dentro do ambiente físico, energético e espiritual do encontro, mas também os braços desse encontro, ou seja, nós estamos na equipe de estratégia para canalizar os recursos energéticos de minhas irmãs para alvos predeterminados que precisamos atingir nas regiões inferiores do submundo do astral. Este trabalho exige da nossa parte pelo menos 17 equipes agindo e tem que agir em íntima sintonia para que as coisas ocorram dentro desse projeto. Nós planejamos desarticular algumas bases e tendo em vista aquilo que já foi colocado por minhas irmãs, eu pessoalmente, como aprendiz da ciência espiritual, eu não estou envolvido de maneira direta com as questões ligadas aos nossos irmãos do espaço. Eu administro as coisas dentro do âmbito daqueles espíritos que servem a causa dentro da questão planetária. Existem outros superiores a mim que estão envolvidos com isto. Mas, digamos que a nossa parte da nossa equipe, ela faz uma ponte entre a tecnologia que está sendo ofertada para nós, por irmãos que vêm de outras terras, de outros mundos. Então aí você já está respondendo a segunda pergunta, né? Aquela parceria com... Não, ainda a primeira. Ah, ok. Eu estou diretamente ligado ao desenvolvimento de algo que case ou que faça uma comunicação, uma ponte entre esta tecnologia e a tecnologia extrafísica que nós utilizamos, porque são bases muito diferentes. Então, aí vem a segunda pergunta, a segunda resposta. Ela já faz parte com a equipe muito grande de cientistas que necessariamente não estão ligados ao encontro mundial. Estão ligados a questões de âmbito mundial e não a encontro, não a um congresso e nada específico. Mas que por processo de sintonia e proximidade, Tesla, Enrico Fermi, Albert Einstein e outros mais, estamos ligados aos altos estudos da ciência espiritual. Por esta razão, nós estamos utilizando o conhecimento dele e a minha ligação com ele direto para que nós possamos desenvolver os equipamentos, aí sim entramos específicos tanto para o encontro mundial quanto equipamento que possamos usar e que a equipe de guardiões, de especialistas possam utilizar nesta investida às bases das sombras no submundo. Nós vamos lidar diretamente com especialistas das sombras e aproveitaremos o encontro mundial diferentemente do que ocorreu em anos anteriores, que nós estávamos preparando muita gente, ou um número maior de pessoas. Sim, a tônica era principalmente essa, né? Desta vez vamos para a ação. Nós não temos condições de esperar mais as pessoas se sentirem prontas, preparadas. Precisamos de atitudes. E já estamos com essas atitudes. Aí entra a tecnologia que está sendo disponibilizada por Tesla e outros mais, que conhecem detalhes a respeito. E essa tecnologia, para você ter uma ideia, já há 8 meses está sendo colocada em prática. Imagina, minha irmã, o que foi feito há anos atrás em alguns países colocando fibra óptica dentro do mar. Imaginemos isto sendo já localizado de dentro do local onde está
onde ocorrerá o encontro mundial, diretamente para estas bases das sombras. O que Tesla fez? Como os cientistas das sombras estão vibrando numa dimensão bem próxima à dimensão humana, esse equipamento está localizado 3 ou 4 graus acima de frequência vibratória, acima, de maneira que eles não percebem que já estão conectados ao local do encontro mundial. Então, no primeiro dia do encontro mundial, nós não podemos externar todo o plano para que outros cientistas do lado oposto não atrapalhem, mas no primeiro dia do encontro mundial será dado, neste momento, a ordem para que o equipamento entre em ação. Mesmo que eles procurem com os maiores especialistas, não há como. Porque é algo que ainda talvez seja impossível, vamos ficar no campo das ideias somente. Já? Porque para o conhecimento da ciência humana, isso sequer é admitido, mas para nós é uma realidade. É uma realidade palpável, como é uma realidade palpável para minhas irmãs os equipamentos aqui. Então, para entender melhor, eu vou falar numa linguagem muito simples para que tenha uma ideia de como funciona essa questão ligada à física quântica, que minhas irmãs estão distantes de entender. Exatamente. Mas tentamos traduzir de uma maneira muito, muito simples. Vocês estão localizadas na terceira dimensão. Logo depois vem a quarta dimensão. Essa quarta dimensão, entre ela e a terceira, existe uma série de vibrações. Dentre elas, as vibrações que vocês conectam à internet e outras coisas mais que ficam permeando nesta zona de libração. Ora, a tecnologia desenvolvida por Tesla, e que precisa ser assim, até para ter conexão com a tecnologia que vem do espaço, ela está localizada na quinta dimensão. E o povo que vem das estrelas estão localizados com a tecnologia na sexta dimensão, que eles chamam de sextadim, que é sexta dimensão. Então, se eles trouxerem, se não houver nada entre um e outro, não há como passar para as regiões que nós pretendemos, o efeito que nós pretendemos. Porque numa reunião mediúnica, nem na reunião convencional, e nem mesmo numa reunião de apometria, não há como agir ao mesmo tempo em 10, 11, 12 bases astrais, principalmente quando tais bases, você tem presentes nelas seres que há milênios vieram para o planeta, que têm mais inteligência, conhecimento e habilidade do que os médios de uma reunião. Sem dúvida. Então, há uma impossibilidade natural que minhas irmãs não conseguem fazer, mas nós podemos aproveitar. Na hora que vocês derem os comandos e na hora que os pulsos magnéticos forem todos coordenados, nesse momento nós temos condições de fazer esse ajuste dessa vibração e este equipamento funcionar ao mesmo tempo. E aí nós vamos colocar, ainda não foi feito, porque estamos dependendo do resultado da conversa de minhas irmãs de hoje, para saber o equipamento utilizado e adequar a frequência do equipamento, porque tudo tem que ser adequado. A iluminação, a lâmpada, o som, o efeito, tudo vai interferir nesse equipamento que vamos usar. Uma vez definido, nós fazemos isto em menos de 2 horas, porque está tudo já conectado nas bases, porém não no local do evento. Quando fizermos isso, minhas irmãs derem o comando, nós acionamos tudo. E aí nós criamos como se fossem redomas protetoras em torno e não há como os espíritos fugirem. Então, isto já foi explicado com outras palavras pela nossa companheira Veludo. Mas, em tese, sem a ajuda da equipe técnica, científica de Tesla, seria impossível fazer isto. Então, o trabalho dele não tem a ver apenas com o encontro mundial. O encontro mundial será
o momento que nós utilizaremos para colocar em prática o plano desenvolvido. Isso, 17 equipes trabalhando em sintonia. Numerosas, imagino. Sim, por exemplo, a equipe da Companhia Veludo conta somente, estou falando da categoria de guardiões da mesma sintonia de Veludo. Yeah? Só a equipe dele, nós contamos com mais de 30 mil espíritos. Por quê? E precisamos disso. Assim que são esses conectores, vamos dizer, a coisa que mais se aproxima na Terra seria a fibra óptica, mas para ter uma ideia, não na estrutura. São distâncias consideráveis, tanto distância vibratória, quanto distância mesmo em quilometragem. Não é mesmo? E aí nós colocamos 3 guardiões a cada 100 metros. Você imagina o tanto de guardião que tem para cada conexão. E precisamos de uma equipe de guardião no local final. Claro. Também para isto, aí não podemos usar os espíritos da categoria de veludo, porque eles vibram em determinada vibração, determinada frequência, na verdade. Precisamos de guardiões superiores que vibram numa frequência diferente para que não sejam percebidos por estes outros espíritos. Então a equipe é muito grande. E a equipe utilizada, por exemplo, e aí tem a ver comigo pessoalmente, porque eu tenho que ter a frequência que vibra o perispírito de cada participante do encontro mundial. Quanto mais cedo tivermos a definição de quem participa, para a minha equipe pessoal é mais fácil, que nós temos que fazer esse ajuste vibratório para que com isso nós conectemos estas pessoas a esse trabalho, porque nós vamos tirar energia individual de cada um que tiver. Mesmo daqueles que aparentemente vão apenas por curiosidade e que não se dispõem a ajudar. Mas se a pessoa está disposta a ajudar, além disso, nós vamos fazer um trabalho. Eu preciso, portanto, com a equipe que trabalha comigo, de ter esses dados vibratórios. Então, não podemos fazer uma coisa aleatória para qualquer número de pessoas, para qualquer pessoa. As pessoas que já se inscreveram e que já têm certeza que virão, estas pessoas já estão sendo visitadas pela nossa equipe espiritual para fazer essas medições, aflições de vibrações, porque não é algo rápido de se fazer. Às vezes demoramos um mês e pouco até conseguir este ajuste. Porque minhas irmãs têm uma variação muito grande. Em cada indivíduo. Então, imagina se você tem 500 pessoas, o tempo e a quantidade de espíritos envolvidos. Meu trabalho está muito ligado a isto. Agora, é lógico que existe também uma repercussão vibratória, tanto no corpo mental, corpo emocional e no físico de minhas irmãs. Porque assim que a equipe chegar para fazer este ajuste, essas medições, e são coisas que minhas irmãs, pouca gente se importa com isso, porque tem a ver mais com a nossa trabalho do lado de cá. Mas assim que a equipe chega e começa a perseguir este objetivo de ajuste vibratório, de medições, de aferições da vibração, da frequência do perispírito de cada um, é lógico que a equipe, por ser especialista, vai também beneficiar este irmão. Claro. Porque se não estiver adequado a vibração para aquilo que nós necessitamos, nós temos que ajustar a minhas irmãs. E este ajuste passa por uma desobsessão, por uma limpeza intensa e outras coisas desta valor. Na própria convivência ou presença desses espíritos na residência. Essa era a minha pergunta em seguida. Então, também deve ter, em alguma medida, com aqueles, pelo menos, que abrem essa chance, um trabalho de desdobramento, de encontro com essas pessoas? Estas pessoas que viram já estão sendo desdobradas, mas para este ajuste. Porém, quando vocês atingirem exatamente um mês, ou seja, antes do evento, que daqui a alguns dias,
os desdobramentos para o aprendizado do outro lado, para acesso aos conteúdos, já se iniciarão. Agora, aqueles que estão iniciando, estudando os conteúdos que foram disponibilizados, já estão se predispondo vibratoriamente. Por que, então, que nós temos conteúdos de palestras, de falas, de espíritos, de exoconsciências anteriores a evento? Porque isso já vai fazendo um ajuste mental, uma adequação mental, uma sintonia com aquilo que será feito a partir da próxima semana. E o Encontro Mundial, então, tem essa característica, né, Joseph, de não ser simplesmente um congresso de debates, né? Muito pelo contrário, sempre nasceu como um objetivo do encontro de guardiões, ou seja, os espíritos, né, os guardiões superiores, e agora, então, você está nos revelando, embora a gente saiba que tem havido coisas nesse sentido, mas pelo jeito menos ousadas ou mais tímidas do que agora, então, essa coisa de ação, né? Que você está descrevendo uma ação realmente de proporções, como você disse, que não é possível ser feita numa reunião mediúnica, tanto pelo emprego agora dessa tecnologia, quanto pelo número de pessoas, evidentemente, né? E ali reunidas, certo? Temos que atentar para um fato que não foi à toa que ano passado foi sugerido o tema de ciência e de espiritualidade. E algumas pessoas na equipe de meus irmãos de encarnados ficaram um pouco assim perdidos, por que depois mudar de um tema que estávamos habituados para um de ciência? Justamente porque precisamos desta ciência e o tema precisa estar sintonizado com o que vamos fazer. E o que iremos fazer seria impossível fazer com pouca gente ou com grupos separados em dias e horários separados. Então, o Encontro Mundial vai ser um encontro de... Eu, pessoalmente, não me agrada utilizar este vocabulário, mas é necessário usar para que meus irmãos entendam, como se fosse um encontro de guerreiros, porque nós vamos partir para a ofensiva, vamos parar de... vocês, meus irmãos, têm um ditado que dizia apagar fogo, apagar incêndio. Não, nós vamos parar de ficar sentados e de ficar remediando as situações. E vamos, a partir do Encontro Mundial, assumirmos a dianteira e nós vamos até lá. E agora eles que se preparem, porque nós vamos com o número de pessoas que tivermos todos juntos. Ou seja, quando você diz isso, o apagar incêndio seria lidar com o efeito das ações desses espíritos das sombras. E agora não. Não, vamos diretamente. Também há um outro ditado que me vem à cabeça que diz que a melhor defesa é o ataque, né? Que parece... Para isso poderá haver o que ocorreu no livro A Marca da Besta, em que os guardiões assumem a dianteira e vamos lá, e isso vamos fazer agora. A ideia é que deste encontro, para o próximo que ocorrer, criemos uma reunião de desobsessão durante o encontro. Porque nós vamos aprisionar os espíritos para serem atendidos depois, e outros não serão atendidos, já abandonarão o psiquismo da Terra. Mas pretendemos em outro encontro fazer isto. Porque, enfim, como os guardiões superiores são envolvidos, há essa triagem de espíritos que podem, né, e não, cuja hora já passa. E aí podemos utilizar médiuns de vários colegiados já habilitados para essa tarefa e fazer uma grande reunião de apometria. A presença realmente das pessoas envolvidas com essa causa é muito importante para a ideia nossa, se formos seguir o que está planejado, é fazermos uma reunião de apometria com no mínimo 20 operadores e com 200 médiuns atuando, todos no mesmo momento. Então, vamos caminhando para isso. Para isso, que é um projeto para 2021, seria isso? Seria isto. Agora, bom, Joseph, você falava em ciência e o tema esse ano é Entre o Aqui e Agora, Ciência do Futuro no Presente, né? E a minha pergunta é, você falava de adaptar determinadas tecnologias fornecidas
partilhadas por irmãos das estrelas, né? Entretanto, a gente sempre lê nos livros, salvo engano, você mesmo já usou vamos dizer, essa metáfora quase, de dizer que a tecnologia dos espíritos superiores está há cerca de 500 anos à nossa frente. Mas a de minhas irmãs está muito mais à frente. Nós Isso somos quer dizer, ainda aprendizes. Pois então, exatamente. Então, você diria que, eu acho que você chegou a dizer, mas eu quero confirmar se eu entendi corretamente, que é necessário mesmo para um tipo de ação dessa, esse aporte tecnológico que houve. Do contrário, apesar de todo o avanço da tecnologia dos espíritos superiores, isso seria, se não impossível, muito mais difícil. É isso? Sim. Temos que considerar, Leonardo, que desta vez... Que tem que ser uma tecnologia possível de casar com a nossa realidade humana. Então, nós não temos todos os espíritos dos guardiões que são altos especialistas em estudos científicos. Então, temos que adequar para que a maioria possa saber manipular este trabalho, essas energias. Porém, ainda existe outro fator a ser considerado, que nas bases que foram escolhidas a dedo durante estudos que os guardiões fizeram, tem seres de outros mundos trabalhando também lá. Eis porque o Jamar vai trazer representantes destes mundos meu Deus, que para fazer essa investida, porque eles e também chamá-los à responsabilidade. Eles têm interesse em resgatar os seus conterrâneos siderais. Então, como vamos colocar um grupo de médiuns que não tem a mínima noção do que seja um trabalho científico, tem informações de um curso aqui, outro ali. Como vamos confiar aos mentores individuais, que muitas vezes são espíritos de bondade, mas não são espíritos de sabedoria, como eu mesmo não sou. Então, precisamos trabalhar em sintonia com aqueles que são mais esclarecidos do que nós e que detêm um conhecimento e habilidade, porque ter conhecimento é uma coisa, habilidade para pôr em prática conhecimento é outra diferente, que minhas irmãs na Terra muitas vezes confundem. Nós temos pessoas com grande conhecimento, mas nenhuma habilidade de administrar tal conhecimento, como se fosse uma enciclopédia ambulante. Mas na hora de empreender algo... Agora, temos que ter uma noção. Já temos esta informação, pelo menos seres de 3 mundos, de 3 pelo menos, que o Jamar entrou em contato e que estará voltando, Jamar estará de volta exatamente no primeiro dia do Encontro Mundial, da sua excursão. Que durou... Isto, na verdade... No nosso tempo, acho que mais de ano, sim, né? mais de ano. Mas só que antes dele ir, já estava em processo de pesquisa. E vocês não perceberam nos livros as dicas que Ângelo Inácio deixou de que ele já estava nesse processo de pesquisa. Mas se vocês pesquisarem nos livros, vocês vão encontrar as dicas ali que ele já estava há 4 anos ou 5 já nesse processo. Então, pelo menos de 3 mundos, são seres extremamente especializados intelectualmente e que têm grande conhecimento, e um conhecimento tal que a nosso conhecimento do cientista mais especializado em física quântica é a criança do mundo deles. É a criança de 5 anos, digamos assim, que estuda nos cursos de pré-primário do mundo dele. Pelo menos 3 especialistas virão. Esses 3 especialistas, eles ficarão na base Luna para auxiliar os guardiões, treinando a equipe de guardiões, porque o trabalho a partir de agora vai começar intensamente. Se começa um trabalho mais intenso, e isso não é projetado por mim, e nem pela equipe médica espiritual, isso por especialista dos guardiões. Se vamos começar isto, e minhas irmãs sabem que tudo que ocorre no plano do espírito repercute socialmente, e no mundo atual, socialmente, economicamente, politicamente, tudo repercute. Não é à toa que agora a humanidade está
lidando com coronavírus e com outros mais que estão por aí. Embora haja pelo menos 60% de exagero da parte de muita gente, mas é uma realidade que meus irmãos têm que lidar. Isto não é à toa. Está ocorrendo já várias coisas do lado de cá. E isso vai ter outras repercussões na Terra. Então, meus irmãos têm que estar atentos, até mesmo para que meus queridos irmãos não desenvolvam com a extrema naturalidade que desenvolve em outras circunstâncias uma visão pessimista da vida. Porque quando ocorre qualquer coisa, as pessoas já culpam Deus, os espíritos, porque permitem essas coisas ocorrerem. E agora, isto é inadmissível quando se trata de pessoas que estão estudando, que têm conhecimento, como temos, minhas irmãs, nós têm através dos estudos das guardiões e outros estudos que tem por aí de grande relevância. A tendência então, a tendência à histeria da parte dos espiritualistas, então, é algo que não seria admissível, mas que ocorre com muita frequência. Então, minhas irmãs têm que aguardar. Minhas irmãs estão tendo agora um aporte muito grande de conhecimento junto aos cientistas da Terra, para vencer mais essa dificuldade momentânea que minhas irmãs passam. Mas outras virão. E outras antigas que estão ressuscitando, problemas antigos que estão vindo à tona. Isso é só o princípio das dores, né? Isto ainda não é o fim. Então, é para que o discípulo de Jesus, que é um mestre extraordinário, ele não enganou seus discípulos. E mais ainda, ele avisou com antecipação para nós que estamos agora nesse contexto espaço-temporal, há mais de 2000 anos, com detalhes o que iria acontecer. E por que, minhas irmãs, não pesquisam as fontes sagradas, se assustam com as coisas como se foram abandonados pela misericórdia divina? Mas já estava tudo previsto. Minhas irmãs que não estudam. Minhas irmãs abandonaram as coisas mais simples, desde a oração, que as pessoas só resolvem fazer no momento de desespero, quanto o estudo do Evangelho, estudo apostólico, das letras apostólicas, que traz muita coisa do que está acontecendo aqui e agora, que em breve irá acontecer. Então, muitas vezes a reação emocional de minhas irmãs é porque desconhecem a grandeza deste homem extraordinário que é o nosso Mestre Jesus, que antecipou e não deixou nenhum dos seus seguidores no escuro. Em seu projeto está contida essa, né? Precisamos resgatar não só Jesus na ciência e Jesus na vida humana, mas precisamos resgatar o Cristo que é o cientista da alma. E ele previu tudo detalhadamente. Nós, muitas vezes, isto ocorre com minhas irmãs com frequência, que todos querem demonstrar um intelectualismo muito grande ao se tratar das questões espirituais. Querem demonstrar uma sabedoria humana, como se nós dependêssemos, como se espiritualidade dependesse de títulos humanos ou de gradações filosóficas ou qualquer outra que envolve o conhecimento humano. Se estiver subordinado à nossa maneira de entender o conhecimento. Aí todos querem ser cientistas no contexto humano, ter conhecimento científico no contexto humano. E esquecemos a simplicidade do Evangelho, que traz a ciência da alma e que já prevê tudo isto que ocorre e que ocorrerá na história humana. Então, simplificar até mesmo a forma de fazer ciência com a espiritualidade é urgente. Ciência com a espiritualidade não é pegar uma lousa, escrever fórmulas matemáticas pseudocientíficas ou fórmulas de física, física quântica, nuclear, porque isso não tem a ver com a ciência da espiritualidade. Às vezes a ciência da espiritualidade passa
por uma fórmula esquecida e abandonada do amai-vos uns aos outros. E amar significa fazer parceria. E a parceria é desde aquele espírito que trabalha na encruzilhada com aquele que vem das estrelas. Temos que aprender com um e temos que aprender com outro. Cada um tem na sua dimensão uma ciência de vida a ensinar. Às vezes, e me perdoe falar desse tema que não é o foco inicial, mas eu acredito pessoalmente que meus irmãos precisam pensar nisto. Quando a nosso irmão Viludo falou que estava estudando comigo na minha equipe espiritual, é porque ele desconhece completamente que eu estou aprendendo com ele. Eu sou o aprendiz, eu não sou médico. Título foi cremado nos fornos da Alemanha. Se dependesse de título meu e de posição que eu tive um dia, eu seria um mendigo espiritual. Graças a Deus, eu me coloco nessa posição de aprendiz, porque enquanto o outro acredita que está aprendendo comigo, eu aprendo muito mais com ele. Isso é ciência. Isso é uma ciência que meus irmãos não percebem. Eu vou servir. Servindo, eu aprendo a necessidade de meu irmão, eu aprendo sobre a ciência mesmo, da forma que meus irmãos falam, o mundo das vibrações, das frequências, dos átomos e de tudo mais, porque eu preciso estudar isto para ajudar isto na dimensão dos espíritos, da qual eu estou subordinado e estou localizado. Precisamos estudar, estudar e estudar o tempo inteiro. Ora, e para nós patrocinarmos a ideia da Encontro Mundial, temos que estudar muito. Eu poderia aventurar a dizer que, além de todo equipamento e toda a ciência que é colocada em ação, nós temos que estudar. Cada participante da Encontro Mundial é um mundo a ser devassado, é uma ciência própria. Nós teremos vários mundos em um único mundo. A Encontro Mundial será um mundo com vários mundos dentro, que é uma visão do universo, do multiverso, vários universos contidos em um único encontro mundial. É um mundo, tanto com representantes físicos, quanto cada um nós precisamos estudar. Não há como fazer um milagre com as pessoas, entrar e imediatamente sair outra. Temos que estudar aquele mundo. A partir daí nós teremos o prazo de 1 ano, 2 anos para trabalhar cada uma dessas pessoas. E isso demanda estudar as questões do passado, do psiquismo atual, das interações dessa pessoa com as famílias com as quais elas estão envolvidas e do projeto existencial dessa pessoa. Não tem como se fazer milagre, meu querido. Precisamos estudar. E estudar é sair da posição de professor e se colocar como aprendiz. E isso, nós somos os maiores beneficiados. Yeah. Bom, Joseph, por último, eu queria perguntar, não sei também do seu tempo, nós temos chance lá no Encontro Mundial de 2020 de ouvi-lo, talvez, em algum momento? Yeah. Há planos assim? Claro que dependendo da disponibilidade do médium, mas... Eu acredito que, por parte do médium, ele estará disponível. Atualmente, ele tem demonstrado uma vontade, neste sentido, muito grande. O que precisamos pensar é que meus irmãos programaram no plano físico os horários que vão ocorrer, toda a programação, tudo muito ajustado. Entendo. E temos muita gente para falar. Eu sou o menor de todos ali presente. Eu acredito que o povo gostaria muito de ouvir um orador que vem de fora. Temos pessoas com conteúdo extraordinário no Encontro Mundial. E eu jamais poderia, na minha pequenez, substituir o conhecimento desses irmãos, que são mais importantes do que eu. Então, estarei disponível. Porém,
eu aconselho a ouvir os irmãos que irão lá, porque eles têm mais conteúdo do que eu. Sobrando tempo e não havendo quem assuma, eu estarei lá sempre disponível para compartilhar algo com minhas queridas irmãs. Porém, se minhas irmãs esperam que eu venha trazendo fórmulas matemáticas, conhecimento científico, da forma que minhas irmãs falam, talvez eu possa decepcionar profundamente minhas irmãs. Porque a visão nossa, depois da morte, muda-se substancialmente. Principalmente se nós nos colocarmos como aqueles que estão bebendo da fonte sagrada do universo, da vida. E quando a consciência se expande a tal ponto que nós vemos a necessidade da humanidade, acima de qualquer pretensão nossa, de conhecimento ou de poder que é transitório. Estarei à disposição, sim, mas ainda nos bastidores. Havendo espaço no horário, contem com a minha presença, sim. Gostaria de agradecer profundamente a minha irmã e a toda a equipe que está aqui presente por terem cedido para mim este tempo. É uma honra muito grande que possamos compartilhar nosso pensamento. É uma honra muito grande poder entrar em contato com minhas irmãs. E eu gostaria de dizer que onde estiverem, como estiverem e com quem estiverem, estaremos juntos, dando apoio para o crescimento e melhora de minhas irmãs. Graças a Deus. Nós te agradecemos, José, pelos esclarecimentos e tudo mais à disposição. Encontro Mundial 2020, 10 a 12 de abril, nós estaremos reunidos na Grande Belo Horizonte. Obtenha suas informações no site encontromundial.com, site oficial, portal oficial do evento. Encontro Mundial 2020, entre o aqui e o agora, a ciência do futuro no presente. Nós conversamos com Joseph Kleber aqui, Robson Pinheiro está de volta do transe. Joseph Kleber é um dos espíritos que dirige o trabalho mediúnico por meio de Robson Pinheiro, na verdade ele e Alex Arthur Indiano. Eu quero dizer que ele falou da base Luna, é importante esclarecer, a base Luna é a base dos Guardiões da Humanidade, que fica no lado escuro da luz, segundo eles relatam em vários dos livros psicografados por Robson Pinheiro, especificamente aqueles de autoria do espírito Ângelo Inácio, ainda que não todos, Ângelo é o autor que mais escreve por meio de Robson Pinheiro, mas entre eles, aquele livro citado por Joseph Kleber também, A Marca da Besta, que é o volume 3 de uma trilogia chamada O Reino das Sombras, e justamente procura falar dos espíritos nas regiões e como é a realidade dos espíritos das sombras, mapeando e descrevendo a realidade sombria no plano extrafísico, talvez eu acho mesmo sem precedentes, com tanto detalhe, e ao mesmo tempo numa narrativa que leva este Guardião Jamar, mencionado também por Joseph Kleber, a fazer uma incursão e até comunicar, dar determinados avisos ao número 1, né, aquele que é o chefe dos dragões, que representam esses 7 espíritos, os dragões, de acordo, né, esse termo dragão já é bíblico, assim, o colégio da maldade, da política do anticristo mais simbolicamente importante e, de fato, líder na evolução do planeta Terra, e Jamar vai lá cumprindo desígnios de Miguel, também outro personagem bíblico chamado o príncipe dos exércitos celestes, o único arcanjo mencionado na Bíblia. Há muitas dessas informações nesses livros que falam dessas figuras, os guardiões da humanidade, ou seja, os espíritos comprometidos com a luta pela justiça, não é? Os religiosos, de modo geral, se especializaram muito em entender o trabalho da faceta de misericórdia que Deus apresenta e, por vezes, menosprezando a faceta de justiça. E esses espíritos justamente são aqueles que, nos seus graus mais altos de hierarquia, são responsáveis inclusive pelas fronteiras vibratórias do próprio planeta Terra, né? Também esses níveis hierárquicos, esses chamados comandos dos guardiões, entre outros conteúdos, estão explicados
nos livros de Robson Pinheiro, eu destaco o Crepúsculo dos Deuses, que é uma explicação muito importante sobre os comandos dos guardiões, e também o livro Fim da Escuridão. Bom, Robson Pinheiro, nós ficamos por aqui. Você quer convidar o pessoal para estar lá com você na abertura? Você estará lá em todo o tempo, né? Estaremos na abertura do Encontro Mundial e até antes da abertura, porque eu vou fazer um workshop bem interessante. Vocês podem conferir no site encontromundial.com, que vai ser um workshop assim, de respeito, né? Então lá vai estar os detalhes, não vou dar os detalhes aqui. E precederá a abertura do evento. E gostaria de convidá-los para estar conosco lá, né? E teremos várias... eu gostaria até de falar a respeito, né? Nós traremos vários oradores, mas entre os oradores nós teremos um trabalho interessante que o médium Lívio Rocha, que estamos trazendo pela primeira vez no Encontro Mundial, ele faz pintura mediúnica, estará lá fazendo pintura mediúnica dos mentores das pessoas e de vidas passadas, exclusivamente isso, né? Então, as pessoas chegam próximo, aquelas que querem, lógico que não dá para fazer para todo mundo, ele falou que no máximo, um dia inteiro, assim, até a noite, no máximo 20 que ele vai atender, porque é um desgaste muito grande, e aí o desenho que sai ou é da vida passada da pessoa ou é do mentor atual da pessoa. Então é bem interessante, bem bonito o trabalho que vai estar lá, e nós teremos também desenho mediúnico como temos todo ano, né? Através de você também, através de Marcos Leão. De Marcos Leão, de mim. E vai ter uma série de coisas diferentes de tudo que vocês já imaginaram. Falou para a gente das ações e tudo mais. Bom, esse é o Encontro Mundial 2020, entre o aqui e o agora, a ciência do futuro no presente, 10 a 12 de abril, na Grande Belo Horizonte. A gente espera por você, é o feriado da Páscoa, da Semana Santa. Encontromundial.com, vá lá, se você não fez sua inscrição, faça. No canal de Robson Pinheiro, no YouTube, não só esse vídeo, mas vários vídeos falam sobre o Encontro Mundial. Há uma playlist grande com cerca de 40 vídeos e há muito conteúdo, né? O Joseph Kleber também fez referência a esse conteúdo. Palestras dos anos anteriores, cuja temática se aproxima com a temática desse ano, estão sendo veiculadas. Isso é algo sem precedentes, o conteúdo nunca foi disponibilizado assim na internet, mas é justamente para que você já entre em sintonia e esteja conosco aqui de 10 a 12 de abril na Grande Belo Horizonte, Encontro Mundial 2020, a gente se vê lá. Um grande abraço a todos. Eu sou Leonardo Müller, editor da Casa dos Espíritos, e este é Robson Pinheiro.